a Deus. Graça e paz, igreja amada do Senhor Jesus. Vamos se colocar de pé. Que bom estarmos aqui na casa do Senhor mais uma vez para louvar e engrandecer aquele que é digno de toda a honra e toda a glória. Quem está feliz, dá uma glória a Deus aí bem forte. Amém. Vire para teu irmão e diga que bom que você está aqui nesta noite. Aleluia. Glória a Jesus. Antes de orarmos, eu quero ler aqui no livro de Salmos, de número 23, o versículo 6, que diz: certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e viverei na casa do Senhor para sempre. Vamos repetir juntos esse versículo? Certamente a tua bondade e teu amor ficarão comigo enquanto eu viver, e na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Você pode glorificar o Senhor por isso? Aleluia! Tenha certeza que a bondade e a fidelidade do Senhor, ela te segue por onde você andar. Amém? Pai, queremos te dar graça, te louvar, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito em nossa vida e por tudo que o Senhor ainda irá fazer, ó Pai. Te agradecemos, ó Pai, porque até aqui o Senhor nos ajudou, o Senhor nos trouxe em paz, em segurança. Oh Jesus, recebe o nosso louvor, a nossa adoração, Senhor da glória. Que teu nome venha a ser glorificado, que teu nome venha a ser exaltado aqui neste lugar, meu Pai. Que venhamos diminuir, ó Pai, o que o Senhor venha aparecer sobre nossas vidas. Ah, Jesus, derrama da tua cura, da tua graça sobre nós. Oh Jesus, que almas venham se render ao teu nome. Que através dessa transmissão, ó Pai, as pessoas venham ser alcançadas para a honra e glória do teu nome, Jesus. E todos aqueles que estão vindo para a tua casa, Senhor, que o Senhor venha guardar. Ó Deus, que o Senhor venha livrar de todo o mal. Ah, Jesus, que o Senhor venha nos ajudar, Senhor, enquanto nós estamos aqui, te adorando, te exaltando. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor está resolvendo todas as situações, quebrando todas as correntes. Ó Jesus, desatando todos os laços que o inimigo tem preparado para nossas vidas. Mas Ele sabe, ó Deus, que Ele é um derrotado. E nós somos mais do que vencedores, ó Pai. Te louvamos e te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Então louve comigo. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor.
A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio é porque então basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Eu quero ver, igreja. Deus vai na frente. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar. Deus vai na frente. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém, e Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Aleluia, aplauda o Senhor. Glória a Deus. Ao que estará sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que estará sentado, todos juntos, ao que estará sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor.
seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelo século dos séculos, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio, seja o domínio pelo século dos séculos, o poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Diga que Ele é poderoso, oh Senhor, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Ao que estará sentado, ao que estará sentado no trono, no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja a glória, seja o domínio pelo século dos séculos. Então adore ao Deus Todo-Poderoso, poderoso Deus, a ti, Senhor, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Ele é poderoso, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, 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 minha alma anseia por ti. Diga poderoso Deus, quero ouvir sua igreja. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia. Vamos cantar a capela como lindo coral. Poderoso, poderoso Deus,
poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, grande misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Levante as mãos e declare teu reino. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, A tua igreja declare, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. querido Senhor Espírito Santo, nós oferecemos a honra, a glória e o louvor. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Nós te adoramos,
Tu és digno de receber a glória, Tu és digno de receber a honra, o louvor da Tua igreja. Só o Senhor é digno, ninguém mais é digno. Só o Senhor, a glória será Tua sempre, sempre a glória será Tua, o louvor sempre será Teu. Vem e enche mais uma vez esta casa com a Tua presença, inunda-nos mais uma vez, e vem e preenche cada espaço aqui. Que haja, Senhor, neste lugar a nuvem da Tua glória, que possamos ser tocados mais uma vez pela Tua presença. Então vem, Senhor, e glorifica Teu nome, exalta Teu nome neste lugar, que Seu nome seja levantado esta noite, que Seu nome seja colocado no posto mais alto, na posição mais alta, no lugar mais alto, Senhor, porque queremos de fato, Senhor, reconhecer o Teu lindo nome, nome sobre todo nome. Declaramos que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Mais uma vez, igreja, para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. a Tua igreja Te adora. A Tua igreja te adora. Tua igreja te adora. A Tua igreja te adora. A Tua igreja te adora. Só igreja, Teu reino, o Teu reino é sempre eterno. Tua igreja te adora. A Tua igreja te adora. A Tua igreja te adora. A Tua igreja te adora. aplauda forte ao Senhor, Ele é digno de honra, glória e louvor. Aleluia. Amém. Coloque a mão sobre o coração e diga assim comigo: Senhor Espírito Santo, o meu coração está aberto para receber o poder da Tua palavra. Que esta palavra se una à Tua presença e transforme a minha mente e o meu coração. Que a minha vida se torne uma árvore frutífera que dá glória ao Teu nome, para a glória do nome santo de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Podeis assentar, igreja. Graça e paz da parte daquele que vive e reina para sempre. Você crê comigo? Diga aleluia. Glória a Deus. Estou muito feliz esta noite. Mais uma vez a minha alegria é por algo espiritual. E eu gosto muito quando eu tenho esse tipo de alegria. Quantos aqui percebem que há momentos que você tem uma alegria, como Jesus disse, né? Um gozo no Espírito. A Bíblia diz, Jesus se regozijava no Espírito, se alegrava. E quantos aqui tem essa alegria no Espírito? Diga amém. E hoje eu fiquei muito feliz porque existem dias assim que parece não, é de verdade que
Deus dá uma luz assim sobre a palavra e você vê todas as coisas ao mesmo tempo. E hoje nós vamos fazer uma conexão de dois textos bíblicos. Um que nós já começamos a estudar e outro que vamos entrar nessa noite. Vamos ver dois textos se conectando, mostrando mais uma vez a beleza da palavra. Quantos aqui amam mais a Bíblia agora do que em qualquer outro tempo da sua vida? Diga amém. Glória a Jesus, que bom. E nós vamos fazer isso essa noite, amém? Que bom que estamos juntos nesse culto de quarta-feira. E é uma oportunidade de estarmos juntos, amém? Estarmos juntos na igreja, celebrando ao Senhor. E falando em celebração, ontem foi aniversário da nossa pastora, essa linda mulher de Deus, esta bênção do Senhor. Então, como ontem nós não tivemos culto, estamos tendo culto hoje. Então, hoje você pode dar um abraço, um beijo na pastora e abençoar a vida dela com uma palavra de vida. Amém? Amém. Meu amor, você é uma bênção para a minha vida, para esta casa. Quem seríamos nós sem a sua vida? Você é um presente de Deus, meu amor. Em nome de Jesus. Então, hoje nós temos a oportunidade de dar um abraço e liberar uma palavra de vida. Amém? Glória a Deus. Ela só não vai contar a idade dela, obviamente. Mas assim, pode ter certeza que você olhando para ela, essa jovem engana você. Esse rostinho assim de 25 anos vai lhe enganar. Ok. Vai comigo, por favor, em João capítulo 15. Texto muito conhecido. Evangelho de João capítulo 15. Vamos ler a partir do verso 1. Evangelho de João capítulo 15, verso 1. Eu vou pedir que você preste bem atenção em cada detalhe que vamos trazer esta noite. Então, João capítulo 15, verso 1, a versão que eu separei para essa noite é a NVT, a nova versão transformadora. Se você está comigo, diga amém. Meu Deus, sua irmã lá atrás, gente do céu. Acho engraçado que o povo da frente é que grita, agora o povo lá de trás que gritou. Vocês ficam se revezando, né? Diz assim, deixa eu provar a fé do pastor Cristiani. Aí um dia o culto está cheio de gente, eu falo um aqui na frente. O culto está cheio de gente, eu falo um lá atrás. Jesus dos crentes, viu? Quantos estão comigo, diga glória a Deus. Se você encontrou, diga aleluia. Ok, agora ficou bom. A Bíblia diz assim, João capítulo 15, verso 1. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Pois assim como o ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora, como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados no monte para serem queimados. Mas, se vocês permanecerem em mim, e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Deus, que tremendo! Alguém pode dizer aleluia? Ok, eu acredito que você, vendo aí a leitura do texto, já desconfiou para onde nós estamos indo. Então, eu quero continuar o ensino esta noite, falando sobre a fotografia do justo. Vocês veem que a gente tem ministrado várias mensagens acerca deste assunto. E se você tem curiosidade de continuar aprendendo sobre este assunto, você pode voltar às mensagens anteriores. Há várias mensagens sobre este tema. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês aqui, antes de lermos novamente o texto, na verdade, pelo tempo que estamos ministrando, você já deve ter o Salmo 1 decorado de cabeça. Amém?
Eu já disse a vocês que na minha parede preta lá, pastor, se eu tenho uma parede preta, tenho, meu irmão. Tenho uma parede preta, não me condene não, porque o meu giz era branco. Então, branco com branco não ia aparecer. Aí eu plotei uma parede lá do meu quarto, eu mesmo que fiz. E eu escrevo as coisas que eu quero lembrar, escrevo coisas que Deus me dá. E eu escrevi uma confissão do Salmo 1. Então, assim é um hábito que eu criei. Todo dia de manhã, quando eu acordo, a primeira coisa que eu falo, raramente eu esqueço, mas normalmente quando eu levanto de manhã, uma das coisas que eu digo é: Espírito Santo, eu te amo e bom dia. Eu sempre falo com o Espírito Santo. Por que eu faço isso? Porque o Espírito Santo é uma pessoa, se você não fala com ele, é como se você esquecesse que ele está ali. Não é que ele não está porque você não fala. Você entende isso ou não? Mas é como se você, por exemplo, a gente que é casado, você acordasse ao lado de sua esposa e não fala com ela, você a ignora, ela está invisível para você ali. É a mesma coisa, Espírito Santo. Aí quando eu acordo eu digo: Espírito Santo, eu te amo, bom dia. E eu já começo o dia assim. E aí, uma outra coisa que eu faço é dizer: eu sou como árvore frutífera junto à fonte. Dou o meu fruto na estação certa e minhas folhas nunca murcham. E tudo que eu faço prospera. Ok? E uma coisa interessante que eu fiz foi que eu consegui fazer uma marcação aqui na minha agenda, e eu já estou há mais de 30 dias fazendo a confissão fielmente do Salmo 1, sem falhar. E eu não sei se vocês sabem, mas aquilo que você repete, você começa a jogar para dentro de você, de um lugar mais profundo, que é exatamente o seu subconsciente. A repetição é a única forma de você acessar seu subconsciente, que é onde está, de fato, a programação que controla a sua vida. Mas não é meu tema hoje aqui. O meu tema é exatamente a fotografia do justo. Estamos falando sobre a fotografia do justo. Eu quero que você declare assim comigo. Diga assim: o Salmo 1 não é um poema, é uma descrição da nossa vida no reino de Deus. Mais uma vez, o Salmo 1 não é um poema, é uma descrição da nossa vida no reino de Deus. Ok? Então, vamos ler o Salmo 1, e aí nós vamos fazer a conexão entre os dois textos. O texto que acabamos de ler, que é o texto para essa noite, mas vamos retornar então ao Salmo 1. Vai lá comigo no Salmo 1. Ok? Falando sobre a fotografia do justo. Quantos estão aprendendo a palavra de Deus? Diga aleluia. Ok. Deixa eu colocar aqui a versão, que eu uso várias versões aqui da Bíblia. Deixa eu colocar aqui Ok. Coloque eu vou ler na versão Almeida, Revista e Corrigida. Você me acompanha na versão que você tiver. Eu tenho duas versões prediletas para este salmo, e essa é uma delas. A Bíblia diz assim, Salmo 1, na Almeida, Revista e Corrigida, diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor. Foi o que eu estava falando agora, de uma alegria espiritual. Diga comigo, o prazer está na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada, diga comigo, árvore plantada, junto a ribeiros de águas, o qual dá seu fruto na estação própria. Você é essa pessoa, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, olha a palavra, prosperará. Alguém pode dizer amém? Verso 4, só para completar, diz: não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Ok? A Bíblia nos diz aqui,
no texto que acabamos de ler, do Salmo 1, a Bíblia diz sobre a fotografia do justo no reino de Deus. E aqui está a descrição de como a nossa vida deve ser. Não é nem deve parecer, é como a nossa vida deve ser. Assim é a vida do justo. É dessa forma. Lembrando que, se nós juntarmos agora o texto que eu trouxe agora de João 15, nós já temos 2 textos ministrados nessa casa sobre essa verdade, que é o Salmo 1 e Jeremias 17. Você deve ter ouvido também a mensagem do Jeremias 17, que comprova a imagem do justo como a árvore frutífera. E aí eu quero falar algumas coisas para vocês. A primeira delas, e isso é importante, é sobre a questão do que falamos lá atrás. Existem 3 coisas importantes para alguém ser a pessoa ter sucesso na vida, ser bem-sucedida. É a questão da crença dela de identidade, a crença dela de merecimento e a crença dela de merecimento, de identidade e a crença dela de capacidade. O que ela acredita que pode fazer. Então, essas 3 crenças juntas, elas formam como é que eu poderia dizer, a base para um ser humano ser bem-sucedido na vida. Você precisa ter clareza disso. O texto diz quem nós somos. Diga comigo, eu sou uma árvore frutífera. Diga comigo, eu sou uma árvore frutífera. Ok. Quando você vai para João 15, o nosso modelo Jesus, ele diz a mesma coisa. Ele começa João 15 dizendo que ele é uma árvore frutífera. Lembra? Não é minha mensagem hoje aqui, mas eu já ensinei para vocês que basta você fazer uma leitura de Gênesis e você vai perceber que na criação, Deus não criou todas as árvores com o mesmo propósito. E podemos distinguir 3 tipos de árvore lá em Gênesis. A Bíblia fala das árvores frutíferas, as árvores ornamentais e as árvores que estavam no meio do jardim, que não se pareciam com nenhuma outra. Está claro isso ou não? Elas não eram como as outras árvores. Então, Jesus está dizendo aqui, eu sou a videira verdadeira. Alguém pode dizer aleluia? Jesus está dizendo então, que assim como no Salmo 1, ele é uma árvore frutífera. Diga comigo, uma árvore frutífera. Diga comigo, uma árvore frutífera. Só um detalhe aqui do texto, para dar uma ampliada aqui para vocês. Jesus usa essa expressão verdadeira, é porque a palavra verdadeira utilizada aqui no texto traz a ideia de uma coisa que não é só nominal. Ele não tem só o nome de uma árvore frutífera. Ele de fato é. A palavra verdadeira aqui no original traz essa ideia de uma coisa que não só é no nome, é na essência. Por que Jesus usou a palavra verdadeira junto com a palavra videira? Porque ele estava falando com judeus. E haviam vários textos do Antigo Testamento que Deus dizia uma coisa que ele está dizendo para a gente. Israel é a minha videira. Eu plantei a minha videira, é a minha videira Israel. Então, se Israel era a videira de Deus, o que Deus esperava que Israel desse? Fruto. Como Israel não dava frutos, ou não deu os frutos esperados de que Deus gostaria, então quando Jesus vem, ele diz, diferente da videira Israel, eu sou a verdadeira. Eu não tenho só o nome de videira, eu sou alguém que dá fruto de videira. Está claro isso para você ou não? E vocês pegaram o que Jesus está ensinando para mim e para você? Nós não podemos ser pessoas nominais. Nós precisamos ser pessoas reais. Alguém pode dizer aleluia? Eu não posso me parecer com crente. Eu preciso ser crente. Já viu essa expressão de hoje na moderna? Né? Outro dia eu brinquei com isso. Que outro dia eu estava vendo assistindo um vídeo na rede social e vi um camarada que ele sai de casa e volta para o posto de gasolina
porque havia uma barata do lado de fora. E ele não tinha coragem de sair do carro por causa de uma barata. Aí ele vai para um posto de gasolina e fica dando, ele não baixa nem o vidro, ele fica dando sinal para o frentista se aproximar e ver se o frentista achava onde estava barato do lado de fora do carro, porque ele só sairia do carro quando ele tivesse certeza que não tinha uma barata. Eu disse, meu Deus, isso não é um homem, é sabor homem. Meu Deus, eu como mulher, eu não casava com um cara desse, nunca nas galáxias. A gente ia ter sérios problemas. Porque você casada com um homem que não tem coragem de matar uma barata, no dia que um camarada quisesse vir para me bater, ele ia deixar eu apanhar. Não era um homem que ia me proteger. Então o cara que tem medo, o cara que não consegue atacar uma barata. Mas voltando. Então, irmãos, o que Jesus está dizendo hoje? Você não pode ter sabor crente. Você precisa ser um crente. Você não pode ser nominal, você tem que ser verdadeiro. Alguém pode dizer aleluia? E quantos estão entendendo até aqui? Agora sabe o que é mais interessante, fazendo um parênteses? Alguém aqui crê comigo que o nosso Jesus está às portas? Que falta muito pouco para ele buscar a igreja dele, os sinais estão aí, você concorda comigo, sim ou não? Sabe o que é interessante na Bíblia? A Bíblia diz que Jesus sabe quem são deles, quem são os dele. Amém? Ele sabe. Vai ter crente com muita surpresa, viu? Vai ter crente. Tem muita gente que você acha que vai estar lá, que não vai. Você tem certeza que estaria lá, não vai. E gente, você disse, fulano, você aqui? E que vai estar lá. Alguém está entendendo até aqui? Diga amém. Eu já dei um exemplo para você. É só um exemplo, viu, irmão. Aqui, como crente, eu não posso julgar quem vai estar no céu ou não, porque eu vou citar Abraão quando disse, não fará justiça o juiz de toda a terra, quando ele estava julgando Sodoma e Gomorra. Então ele disse, se você achar 10 justos lá, o Senhor destruiria Sodoma. Então Deus é justo. Ninguém vai para o inferno merecendo ir para o céu, e ninguém vai para o céu merecendo ir para o inferno. Você entende o que eu estou falando? Ele vai fazer a justiça. Agora, eu ouvi o relato da enfermeira que cuidou do Cazuza nos últimos dias de vida dele, e ela disse que Cazuza, ele teve um encontro com Jesus no hospital, e ele entregou a vida dele a Jesus antes de partir. Então, muita gente que não sabe disso, ia chegar lá no céu e de repente, olha lá e disse, exagerado você está aqui, jogado a seus pés de Jesus agora. Estou salvo. Né? Alguém pode dizer aleluia? Então, a gente você pensa que não vai estar lá no céu, tá? Porque a gente não sabe o que a pessoa fez no último instante de vida dela, qual foi a decisão que tomou. E tem gente que passou a vida toda dentro de igreja, mas era um crente o quê? Sabor crente. Né? Sabor crente. Então, irmãos, a primeira coisa que precisamos entender hoje é a identidade. Quem somos? Salmo 1 diz, o justo, ele é como a árvore frutífera, plantada junto a ribeiros de águas. Aí vem Jesus, em João 15, diz, eu sou uma árvore frutífera. Vocês estão conseguindo conectar as coisas, sim ou não? Então, o nosso modelo, que é Jesus, ele tinha uma visão clara sobre a identidade que o Senhor constrói na nossa vida. Jesus está dizendo, aqui no texto, que ele é uma árvore que dá fruto. Alguém pode dizer aleluia? Então Jesus também se vê como uma árvore, como no Salmo 1. Agora, olha o que é interessante. Vocês estão me acompanhando, sim ou não? Vamos fazer as conexões, os encaixes dos legos. Quantos aqui percebem que quanto mais você encaixa texto na Bíblia, mais a Bíblia para você parece que é um livro só realmente? Não são vários livros. Você percebe que a Bíblia é um único livro. Alguém pode dizer amém? Ok. Salmo 1 diz, eu sou, fazendo a declaração, né, pegando o Salmo e fazendo a minha declaração de fé. Salmo 1 diz, quem é o justo? O justo é uma árvore frutífera plantada junto a ribeiro de água. Eu sou essa árvore. Você é essa árvore. Jesus disse, eu sou uma árvore, mas eu não sou uma árvore ornamental. Eu sou também uma árvore frutífera. Era a mesma maneira que Jesus se via, era a maneira do Salmo 1. Agora, olha que coisa. O Salmo 1 diz, é uma árvore que foi plantada. Se foi plantada, não foi acidental, não foi ocasional, foi intencional, proposital, teve um propósito. Uma inteligência por trás, uma mente por trás, alguém com vontade realizou isso. E nós sabemos quem nos plantou, foi Deus que plantou a nossa vida.
próximo às correntes de água. A nossa vida não é um acidente, a sua vida não é um acidente. Você não está vivendo esta vida à toa, não. A sua vida tem um propósito, a sua vida tem uma intenção, a sua vida tem um planejamento de Deus. Deus tem um plano e um projeto. Ele diz: sou eu que sei que planos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. São pensamentos, é um etiçar, um conselho de paz e não de mal, para vos dar um futuro desejável em sua própria terra. Então diga comigo: Deus é intencional. E nós somos árvores. Diga comigo que nós somos árvores plantadas por Ele. Aí quando Jesus veio, o que ele diz? Ele diz assim: eu sou a videira verdadeira. Eu sou uma árvore frutífera. E ele diz assim: e eu fui plantado pelo meu Pai, porque Ele é que é o agricultor. Está fazendo sentido para você ou não? Jesus está dizendo: o meu Pai é o agricultor. Diga comigo: o meu Pai é o agricultor. Então o que Jesus está dizendo é que Ele também é uma árvore que foi plantada. Ele é uma árvore que veio da mente, da intenção de Deus, do propósito de Deus. Ele também não veio à toa. Ele sabia, ele não somente sabia quem ele era, mas ele sabia de onde ele havia vindo. Vocês entendem que isso é identidade? É uma identidade quando você sabe quem você é e de onde você veio. E de onde você veio? Aqui eu não estou dizendo que você veio do Brasil, que você veio da Bahia, que você veio de Salvador. Não! Quem são seus pais? Quem é a sua herança? Você entende isso ou não? Quem é seu pai, quem é sua mãe? Quem foi que lhe transmitiu? Então o que Jesus está dizendo: eu sou uma videira verdadeira e eu sei quem é meu pai. É como se ele vai dizendo: eu sei o meu nome e o meu sobrenome. Vocês entendem isso ou não? Que tudo se constrói identidade. Quando você sabe quem você é, de onde você veio, quem é a sua herança, quem é seu legado. Faz sentido isso para você ou não? Então, Jesus, ele está como no Salmo 1. A mesma coisa, cria o paralelo, é a perfeição da Bíblia. Jesus disse: eu sou uma árvore. Salmo 1 diz: o justo é uma árvore frutífera. Jesus disse: eu sou uma árvore frutífera. Eu sou a videira verdadeira. E eu não estou aqui por acaso. Existe uma mente por trás. Existe alguém com intenção, com propósito. E essa pessoa é meu Pai. Ele é que é o agricultor. Alguém pode dizer aleluia? É como se Jesus estivesse dizendo assim: eu não me plantei aqui. Eu não vim pela minha própria vontade. Eu vim pela vontade do meu Pai. Eu não vim fazer a minha vontade. Vocês entendem que é identidade? Eu vim fazer a vontade do meu. Tudo isso é identidade. Voltamos, vamos daqui. Agora me veio um exemplo bíblico. Que isso tudo é identidade. Quando Davi disse que ele cuidava das ovelhas do Pai, isso é identidade. Ele está dizendo: eu sei que eu sou um pastor. Só que eu sou um pastor que cuida das ovelhas, que o dono é uma outra pessoa, que é o meu Pai. Então eu tenho que prestar conta das ovelhas do meu Pai. Faz sentido para você ou não? Então quando você entende que você tem um Pai, você vai ter que prestar contas a Ele. Isso é identidade. Faz sentido ou não? Muitas escolhas você deixa de fazer, porque você vai ter que prestar contas ao Pai. Ou você não vai fazer porque o Pai disse para você não fazer. Entende isso ou não? Que isso faz parte da nossa identidade. Agora, tem gente que vive como um cachorro sem dono, já viu assim? Que a pessoa não presta conta a ninguém. Já viu gente que diz assim: eu sou crente, mas quando você pergunta assim: quem é seu pastor? Ah, eu não tenho pastor. Tenha medo desses crentes, irmão. Tenha medo desses crentes. Crente que não tem igreja, crente que não tem pastor, crente que não tem liderança, crente que não presta contas. É antibíblico. Faz sentido ou não? O que é errado hoje em algumas igrejas é quando os pastores ou líderes querem tomar o lugar de Deus. Ou querem tomar um lugar de mediador, ou seja, você só chega a Deus através daquele líder. Essas duas coisas são antibíblicas. Um líder espiritual, um pastor, ele não substitui Deus. Você tem que ter sua vida com Deus. Você deve ter seu relacionamento com Deus. Amém? E você não precisa de um líder espiritual para chegar a Deus. Você chega a Deus por meio de Jesus. Alguém pode dizer aleluia? Cada coisa em seu lugar. A Bíblia diz que pastores, líderes são guias. O guia não é o monumento que você quer ver. O guia não é a coisa que você quer encontrar. O guia apenas aponta o caminho.
Faz sentido para você ou não? O guia é um facilitador. E quantos aqui amam fazer parte de um corpo, de uma igreja e ter pastores? Você ama isso e acredita que isso é importante para a sua vida? Diga amém. Amém, então você está no caminho certo. Então volta a dizer, toda hora eu disse para qualquer pessoa, irmãos, o seu pastor não precisa ser eu, mas você precisa ter um pastor. Se vai ser eu ou não, não importa. Agora, você tem que ter um pastor. Então, Jesus está dizendo, eu sou a videira e eu fui plantado pelo meu Pai. E quantos aqui têm certeza que a sua vida, mais uma vez, não foi um acidente, é intencional, Deus plantou sua vida. Inclusive, Deus te trouxe para esta casa, você está no lugar que Deus deseja para você, diga amém. É aqui o lugar que Deus tem feito você crescer no Evangelho. Alguém pode dizer aleluia? Amém. Então, primeira ideia aqui, fazendo paralelos. Então, sou ainda no ponto primeiro, vou partir agora para o segundo, ponto 2. Então, ponto primeiro, nós estamos aprendendo quem nós somos. Ou, se você quiser botar no singular, quem você é. Esse é o ponto 1. Quem você é. Então, assim como Jesus, você é uma árvore frutífera e você foi plantado pelo agricultor, que é o seu pai. Porque Jesus disse, o meu pai, vosso pai. Isso é lindo demais, diga comigo. O pai de Jesus é o meu pai também. Diga comigo, o pai de Jesus é meu pai também. Amém? Ok. Segundo ponto, o que é que você possui, né? Segundo ponto é o que você possui. Primeiro é quem você é. O segundo é o que você possui. Ok. Quando a gente volta para o Salmo 1, a Bíblia diz, nós somos árvores frutíferas que fomos plantados. Então, houve uma intenção, houve um pensamento, um plano. Nós estamos cumprindo um propósito. E a Bíblia diz que nós possuímos, no Salmo 1, duas coisas. Salmo 1 diz que nós possuímos folhas que não caem. O original em hebraico, a ideia é folhas que nunca murcham. Diga comigo, folhas que nunca murcham. Por que folhas que nunca murcham? Porque o texto original traz a ideia do duplo não. Ou seja, nunca, jamais, em tempo algum, em nenhuma hipótese, as folhas do justo murcharão. Está claro isso ou não? Então, olha comigo. Eu possuo folhas que nunca murcham. O que significa isso? Fazendo uma aplicação, eu já apliquei aqui, mas só resgatando isso. Significa que a nossa vida, a vida que temos em nós, ela não muda de acordo com as circunstâncias. Porque a nossa vida, ela não está atrelada às circunstâncias. A nossa vida está atrelada ao propósito, ao plano. Faz sentido ou não? Então não importa se eu estou no Egito ou eu estou em Canaã. Não importa se eu estou no deserto ou se eu estou na terra prometida. Não é onde eu estou, é com quem eu estou. Faz sentido para você ou não? Então não importa. Não importa. Então por isso que a Bíblia diz, as folhas nunca, jamais murcham. Porque não tem a ver com aqui fora. Não tem a ver se está fazendo sol, se está ventando, se o clima muda. Deu para entender ou não? Tem crente que vive de acordo com o clima, de acordo com as circunstâncias. Se está tudo bem, se a conta está cheia de dinheiro, aí diz, para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás, por todo lado. Faz até dancinha, faz até trend no Instagram, né? E o negócio está ficando perigoso, viu? Outro dia eu vi uma trend no Instagram, que o pessoal fica escondido assim, rapaz, disse, será? Não sei o que lá, será? Aí um pastor foi fazer, meu irmão, que caíram batendo nesse pastor, dizendo, pastor, pelo amor de Deus, o senhor é um pastor, fazendo essa trend do será. E aí ainda teve um que o pastor ficou assim meio que requebando, o cara disse, essa coca é fanta, meu Deus do céu. Eu disse, Jesus dos crentes, o povo está perdendo o juízo. Irmãos, não é tudo que aparece na internet que a gente vai fazer, pelo amor de Deus, viu? Né? Ah, não está na moda, pastor? Cuidado, irmão, cuidado
Muito cuidado. Porque, às vezes, a gente, para seguir uma trend, um modismo, uma coisa do momento, a gente perde a noção do ridículo, irmão. E depois, aqui, deixa eu te dizer uma coisa que o brasileiro fala e é verdade. O print é eterno. Você bota uma besteira na internet, fica para sempre. Deu para entender ou não? Então, assim, voltando, nós precisamos entender que a nossa vida não está atrelada às circunstâncias, a coisas à nossa volta, a quem nos cerca. A nossa vida está dentro de um propósito. Se houve uma intenção, se houve um plano, então Deus está no controle das coisas. Não vou me desesperar, não vou arrancar o cabelo, porque Deus está comigo. Não é onde eu estou, é com quem eu estou. E Deus tem um plano. Vou aproveitar e fazer um parênteses. Lembra que eu falei sobre sabor homem? Tem gente que acha que ser homem é gritar, é falar mais alto. E isso não é ser homem, não. Na verdade, eu posso ser muito franco com vocês? Posso mesmo? Gritar não é característica masculina. Não é. É igual ficar fazendo fofoca. Não estou dizendo que fofoca é coisa feminina. Mas se existe uma coisa feia em um homem, é fofoca. É feio em mulher e 2 vezes, 3 vezes mais feio um homem fofoqueiro. É ridículo um homem fofoqueiro. Pense um homem fazendo convidado. Pense, já é feio uma mulher atravessando a rua e na cara... Menina, vou contar para você orar. Cuidado, muito cuidado. Aí conta a fofoca dizendo que é para orar. Aí conta a história lá para a vizinha. Aí vai passando a história. Mas pense um homem atravessando a rua para ir conversar com um amigo. Ou então, outro dia eu vi um... Eu já contei isso para vocês aqui, meu irmão. Isso devia acontecer com todo fofoqueiro. Eu vou orar e dizer assim, Jesus, nunca lhe pedi nada, Jesus. Isso é que eu estou exagero, né? Jesus, que isso aconteça com todo fofoqueiro. O que aconteceu com a mulher que o cara estava na rua, aí ele gritou, não sei o quê, ó de casa. Aí uma mulher, umas 2 casas depois, abriu assim a janela, o muro, aí gritou assim, oi, que foi, moço? Aí ele disse, a senhora mora aqui? Ela não, então eu não gritei a senhora. E voltou para cá. Devia acontecer isso com todo fofoqueiro, quer se meter na vida dos outros. Outro dia eu vi um aqui, o portão fechou na cara dela, que ela está querendo ver o que estava acontecendo do lado de fora. Devia acontecer isso também, Jesus. Nunca lhe pedi nada. Mas... Então, deixa eu te dizer uma coisa. Eu lembro que quando eu fui fazer a transição da minha vida, entre uma fase que eu estava vivendo e a nova que Deus queria que eu vivesse, como eu disse, eu achei que eu sairia daqui e entraria na nova fase aqui. Só que eu tive que encarar um hiato, um espaço de tempo que não era mais esse, mas também ainda não era esse. Eu vivi um hiato aqui, ó, que não era nem uma coisa nem outra. Já contei isso aqui para vocês. Mas eu me lembro, eu nunca vou esquecer isso, que eu, sozinho, peguei a pastora, fui em um lugar para a gente comer algo. Eu sentei com ela na mesa, sozinho, só eu e ela, e disse assim, meu bem, eu ainda não sei o que Deus tem para a nossa vida daqui por diante. Mas, até Deus clarear, este é o plano. É o que nós vamos fazer. E aí contei para ela como iríamos nos manter, viver, encarar a vida, até que Deus fizesse a transição. Por que eu fiz isso com ela? Por 2 motivos. Primeiro, porque ela é a pessoa que eu divido a vida. Então, o marido tem que se abrir com a sua esposa e ela saber tudo que está acontecendo. Se não é de marido que não se abre com a sua mulher, você está perdendo muita coisa, porque uma vez eu ouvi uma frase de uma pastora que disse, e é verdade, a sua esposa é a melhor cúmplice que você pode ter na vida. Né? Porque quando você era duro e não tinha nada, ela acreditou em você. O dia que você tiver din-din, ela vai continuar acreditando em você do mesmo jeito. Posso dizer amém? Posso ouvir um amém? Aí eu conversando com ela, eu lembrei disso. Por quê? Porque a esposa precisa ver no marido uma coisa chamada segurança. A mulher precisa se sentir segura. E seguro não quer dizer que você já tem tudo. Mas ela precisa ver que você tem um
plano. Que você sabe onde você está e onde você quer chegar. Isso dá segurança para a mulher. Quando você está entendendo isso, diga aleluia. Então, meu irmão, se nós seres humanos, e a Bíblia diz isso, não estou saindo da palavra, a Bíblia diz assim, o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Entregue seus planos ao Senhor, e aí sim eles serão estabelecidos. A Bíblia diz que nós devemos fazer planos, mas você precisa sujeitar seus planos a Deus. Então, meu irmão, pense, se nós seres humanos fazemos planos, e nós fomos criados à imagem e semelhança dele, imagine Deus. Deus tem um plano para a sua vida, Deus tem um projeto. Então, Deus não quer pego de surpresa, nós somos pegos de surpresa, mas Deus não põe a mão na cabeça e diz assim, eu não imaginei que isso ia acontecer com você. Não, Deus está dizendo para você o seguinte, antes de tudo acontecer, eu já tinha visto, mas eu estou com você. Se você passar pelo fogo, eu vou estar com você. Se você passar pelas águas, eu vou estar com você. E sabe de uma coisa? Nem a água, nem o fogo vai lhe causar dano algum. Você vai ter que passar, mas você vai entrar aqui e vai sair por aqui. Nenhuma dessas coisas vai destruir sua vida. A única coisa que pode destruir sua vida é se você sair do plano. Quando você entender até aqui, diga amém. Então diga isso comigo. Eu tenho folhas que nunca murcham. Nunca murcham. E a Bíblia diz também, em Salmo 1, que nós temos frutos que nunca falham. Diga comigo, frutos que nunca falham. Mais uma vez, frutos que nunca falham. Frutos que nunca falham. O que significa isso? A Bíblia diz, os frutos serão dados na estação certa. Existe uma estação para você plantar, em uma outra estação para você colher. O fruto não vem na estação da semeadura, o fruto vem na estação da colheita. Faz sentido para você ou não? Aí eu já disse para vocês aqui, o pessoal arregalou o olho. Os milagres não entram nos frutos. Fruto não é milagre. Fruto é resultado de processo. Amém? Você não precisa de processo para um milagre. Você precisa de processo para um milagre. Meu irmão, Deus já fez milagres a pessoas que não tinham nem relacionamento com igreja, com nada, assim ou não? Já viu pessoas dando testemunho? Nunca entrei na igreja, nunca conversei com um pastor, mas de repente eu estava passando uma situação com um filho, com uma filha, eu orei e Deus fez um milagre. Naquele dia do milagre, eu passei a pôr a minha fé em Deus e dali por diante eu entreguei meu coração a Deus por causa daquele milagre que Ele fez na minha vida, assim ou não? E há pessoas também, como Israel, que viram tantos milagres e nunca se converteram. Não necessariamente um milagre converte o coração de alguém. Mas milagres não precisam de processo. Milagres, como diz o nome, você não explica. É uma coisa sobrenatural. Amém? Mas, meu irmão, ninguém olha para uma árvore e vê um fruto e diz, meu Deus, olha que milagre, a mangueira deu manga. Ninguém faz isso, irmãos. O fruto não é um milagre. O fruto é resultado de um processo. E Deus está dizendo que no tempo certo, todos aqui darão frutos. Todos aqui darão frutos. Seu fruto não vai falhar. Por quê? Porque seu fruto é resultado de um processo. Que processo? Irmão, continue semeando. Continue trabalhando com a árvore que é você e você vai ver o fruto como resultado. A Bíblia diz que a única coisa que a gente não pode fazer é se cansar. A Bíblia diz, se nós não nos cansarmos de fazer o bem, então nós vamos ver o resultado daquilo que plantamos. Alguém pode dizer amém? Alguém pode dizer aleluia? Agora, antes de eu passar para o último ponto, vamos fazer a conexão com João 15. Vocês estão me acompanhando ou não? Olha o que Jesus disse. Jesus disse assim, ó, todo ramo, verso 2, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele o quê? Corta. Ok, só fazendo uma conexão rapidamente, a Bíblia diz lá no Salmo 1, que tudo aquilo que foi cortado vai secar e ser lançado fora, porque a Bíblia diz, assim é o ímpio, ele não vai permanecer na congregação do justo. A fotografia que estamos hoje pintando com a palavra, ou clareando com a palavra, é a fotografia, a imagem do justo, é como a nossa vida deve ser. Você não é um ímpio, você é o justo. E a Bíblia diz que nós, justos, nós não somos aqueles que secam. Como eu acabei de falar, as nossas folhas nunca murcham. Nós não somos aqueles que ressecam. Pelo contrário, a Bíblia diz que nós estamos sempre viçosos, folhas verdes, sempre com vida.
Quando Jesus disse, todo ramo que estando em mim não dá fruto, o Pai corta, e todo fruto que estando em mim dá fruto, o Pai polda. Essas palavras são perfeitas com o original. Airo e katiairo são as duas palavras usadas aqui. Airo em grego significa você eliminar. Diga comigo, eliminar. E katiairo em grego significa literalmente a polda, que não é você fazer uma eliminação. A ideia de katiairo em grego é uma limpeza. Diga comigo, uma limpeza. Aí conecte os textos. Jesus disse, vocês já estão limpos pela palavra que eu estou pregando para vocês. Vocês estão entendendo a importância da palavra? Ele disse, vocês já estão o quê? Limpos. Então, poldar aqui no original, katiairo, em grego, é limpar. Está claro isso ou não? Aí sabe que eu me lembrei? Que alguns meses atrás, depois de algum tempo, já fazia tempo que eu não ia lá, eu retornei em uma viagem, eu fui para Juazeiro. E lá em Juazeiro, eu tive a oportunidade de visitar um rapaz que ele era um agricultor, e ele me levou numa parreira, ou numa plantação, né, de vides, né, de uvas. E quando eu cheguei lá, gente, eu não sei se eu fiquei mais assustado com a quantidade de uva que tinha presas nos galhos, né, que formam como se fosse um céu de uva. Eles até brincam. A única forma de você olhar de fato aqui é se você se agachar. Você tem que olhar de baixo para cima, senão você não percebe a grandeza. Se eu fiquei mais impressionado pela quantidade de uvas que tinham presas como que naquele teto de uvas ali, do que a quantidade de uvas que tinha no chão. Aí eu disse, se essas uvas que estão aqui no chão, elas caíram, ela disse, não. As uvas aqui, elas crescem como que numa padronização. É como se nós mais ou menos soubéssemos quantas uvas vão estar em cada caixa. Eu fiquei impressionado. À medida que eles vão produzindo, eles vão criando isso. Eles têm uma média de uvas de tamanho no cacho. E aí eles me explicou o seguinte. Quando acaba a safra de uva, tempo da colheita, a gente passa para a polda. E a polda é a chamada polda de produção. E ele disse assim, nós olhamos os brotos que são não tão produtivos, e olhamos aqueles que estão comprometidos por alguma coisa, e nós cortamos. E ele disse, há duas coisas aqui. Se a gente não faz a polda de produção, a parreira continua crescendo e criando ramos, e ela pode ficar gigantesca, mas ela mesmo grande, ela não dá uva, porque não foi poldada. Normalmente, as uvas virão dos galhos novos, após a polda. E uma coisa interessante, a polda é sempre feita nos meses que não tem R, que é exatamente esse período agora, maio, junho, julho e agosto. E aí ele explicou, quando fazemos a polda agora, nesse período, nós estamos nos preparando para a próxima safra. A polda garante a próxima safra. Está fazendo sentido para você ou não? Foi o que Jesus disse. Jesus disse, o ramo que estiver em mim não der fruto, eu vou eliminar, porque ele não serve para nada. Porque o propósito dele é dar o quê? Fruto. Mas se ele dá fruto, meu pai não vai eliminar este galho. Porque ele já deu fruto, ele vai ser poldado para a próxima safra. E na próxima safra, a uva dele será melhor e maior. Porque a tendência, ele estava me explicando que a tendência é quando você faz a polda e remove os brotos que não são produtivos, ou aquilo que não é interessante para a próxima safra, você elimina a perda. Porque significa que os nutrientes não irão para um galho que não vai germinar, que não vai produzir, ele vai para o galho certo. É o que Deus está dizendo hoje, que a seiva da videira verdadeira vai entrar na sua vida, vai correr em você,
E Deus está te preparando para a próxima estação. E na próxima estação suas uvas serão melhores, maiores do que qualquer outra época. Será uma época de grande crescimento, porque Deus estabeleceu que no mundo físico é assim, assim também será no reino dele. Ele está estabelecendo aqui uma imagem, ele está estabelecendo um paralelo. Se eu pude aprender, eu não sou agricultor, mas eu pude aprender com o agricultor, e estou ensinando a vocês. Então saiba que Jesus, que é o Criador de tudo, sabe muito mais de como as coisas funcionam. Alguém pode dizer glória a Deus? Quando você recebendo essa palavra? Então, o desejo do Pai não é eliminar a nossa vida, não é nos arrancar. Aqui eu acredito que essa imagem dos que são arrancados são aqueles que são os nominais. Sabor crente. Parece que são, mas não são. Não são. E eles não vão produzir frutos porque eles só se parecem. Entende isso ou não? Então eles são, airo em grego é eliminar, é tirar. Mas a polda não é uma retirada dos galhos principais. É uma limpeza dos galhos. É para que aquilo que é da vida da árvore, ela possa chegar no lugar certo. Nada no mundo que Deus criou foi criado para haver desperdício. Alguém pode dizer aleluia? Quando você entendendo até aqui, diga aleluia. Então olha, me vê isso aqui no Espírito agora, vocês querem receber? Olha que coisa interessante. Eu acabei de dizer que milagre não entra no fruto. Milagre é exceção. Faz sentido ou não? A exceção é o sobrenatural. Todo mundo aqui já passou por milagres. Já passou sim ou não? Já coisa que aconteceu. Deus quis fazer naquela hora. No milagre, sim ou não? Mas ninguém aqui vive de milagre o tempo todo. Não. A gente vive de processo. A polda é processo. Para que haja fruto, a polda precisa existir. E como eu disse para vocês um dia, a fé não só responde o milagre. A fé também existe para você suportar o processo. Tem gente que só quer ter fé para receber milagre. Nem sempre sua fé vai lhe dar um milagre. Às vezes sua fé vai permitir você passar pelo processo. Alguém pode dizer aleluia? E como eu disse, o milagre é a exceção. O comum no reino é o processo. O processo de você semear, cuidar, colher. Alguém pode dizer aleluia? Vocês estão percebendo o paralelo entre o Salmo 1 e João 15? Tá, vocês estão vendo sim ou não? O paralelo. A Bíblia diz, o que eu tenho? Eu tenho fruto. Mas eu tenho fruto porque eu permito que o Pai faça o processo. Alguém pode dizer glória a Deus? Ok, por último, para nós chegarmos aqui ao final da mensagem. Então, quem você é? Você, como Jesus, é uma árvore frutífera. O que você tem? Você tem folhas que nunca murcham e tem frutos que nunca falham. Por que eles não vão falhar? Porque você vai passar pelo processo. Não vai passar pelo processo do corte, você vai passar pelo processo da poda. Deus vai limpar você, vai limpar a nossa vida, vai eliminar aquilo. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Eu já disse isso para vocês, e foi uma palavra que eu recebi do próprio Deus. Não li em nenhum livro. Uma vez eu estava orando, e de repente a glória de Deus veio. E eu não gosto de ficar contando muitas dessas coisas, porque eu sei que tem algumas pessoas que não acreditam muito nisso. Ou acham que sempre tem que, ou os que acreditam acham que sempre tem que ser desse jeito. Não, irmão. Você não coloca Deus numa caixinha e diz, Deus, eu só funciona desse jeito. Mas um dia eu estava orando e a glória de Deus veio com tanta força. É o que os sacerdotes chamam de kavod. É o peso da glória. A Bíblia diz que quando a glória descia dentro do templo, os sacerdotes, muitos caíam. Mas não caíam porque eram derrubados. É porque o corpo não sustentava o kavod, o peso da glória. E aí, de repente, quando eu me vi, quando eu dei por mim, quando a glória veio, eu já não estava mais de pé, eu estava como que já debaixo de uma cadeira. Eu estava em um congresso, e quando eu me vi, eu estava debaixo de uma cadeira, chorando muito, e eu ouvi a voz de Deus, a voz audível de Deus.
E como eu disse para vocês, Deus não fala o tempo todo. Porque Deus fala e espera você obedecer. Quando você obedece, então a voz dele vem de novo. Mas tudo que é valioso e importante é como um diamante. Você não fica chutando pela rua. A voz de Deus é muito valiosa. Então não fica falando o tempo todo, não, irmão. Isso é conversa. A Bíblia diz, então veio a voz do Senhor a Jeremias. Depois de um tempo, a voz de Deus voltou a falar. Então Deus falou com Isaías. Então o Senhor voltou. Ele não fica falando o tempo todo. É por isso que tem gente que entra em crise, porque diz assim, Deus, o Senhor está um silêncio danado. Quando ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Então, meu irmão, nem sempre, porque Deus está em silêncio, não está acontecendo nada. É igual a sua raiz. Sua raiz está em silêncio, crescendo para baixo. Ninguém está vendo. Mas o seu crescimento para baixo é para sustentar o seu crescimento para cima. Amém? Aí, quando eu me vi debaixo da cadeira, eu vi a voz de Deus dizer assim, você vai precisar abrir mão de muitas coisas. Porque o que eu tenho para fazer na sua vida daqui por diante vai ser completamente novo. Isso é que é mais interessante quando Deus fala essas coisas com você. Você está vivendo a vida que Ele está querendo lhe tirar, vocês entenderam? Mas você está vivendo ela. Aí Deus diz assim, você vai ter que abrir mão das coisas que você está vivendo. E Ele diz assim, e você vai ter que abrir mão de coisas, inclusive algumas coisas que são boas na sua vida. Aquilo ali me marcou. Porque a gente pensa que Deus só tira da nossa vida coisas ruins. Às vezes Deus tira da nossa vida coisas que são boas, mas elas não fazem mais parte do nosso futuro. Elas foram boas para uma fase da nossa vida, você entende não? Mas elas não acompanharão a nova fase. Quando você entendeu até aqui? Aí quando Deus falou isso, eu entendi que eu teria que abrir mão de muitas coisas. E aconteceu. Meu irmão, para que eu estivesse hoje aqui, eu tive que abrir mão de toda a minha vida. Toda a minha vida. De tudo que eu vivia, de tudo que eu conhecia, eu tive que me desprender de tudo. E tive que literalmente deixar a terra, a parentela, para uma terra que Deus ainda me mostraria. E foi aí que eu aprendi que a fé não é tanto aquilo que você vai receber, mas a fé está ligada muito ao que você vai ter que deixar. Quando você está entendendo até aqui, diga amém. Então, diga assim comigo, Deus tem para a minha vida frutos que permanecem. Amém? Para a gente fechar. A Bíblia diz assim, no Salmo, o terceiro ponto é o que você pode fazer. Qual é o primeiro ponto? O terceiro ponto? Salmo 1 diz, e tudo que você fizer prosperará. Alguém pode dizer aleluia? Diga comigo, e tudo que você fizer prosperará. Agora, traga para o pessoal, e tudo que eu fizer, eu prosperarei. Ok, a palavra prosperar, eu já expliquei para você que a palavra é tisselak. Então, a ideia da palavra tisselak no original é avanço, progresso. Tisselak é traduzido não apenas por prosperar. Tisselak é traduzido por sucesso, ser bem-sucedido. Você está ouvindo, igreja? Deus quer que você tenha sucesso, que você seja bem-sucedido. Alguém pode dizer aleluia? Ok, Gênesis capítulo 1, verso 11 diz que para uma árvore ser bem-sucedida, ela precisa dar fruto de acordo com a sua espécie. Para que você, que é uma árvore frutífera, seja bem-sucedido, você precisa dar fruto. Fruto de acordo com a sua espécie. Alguém pode dizer aleluia? Agora vamos lá. Jesus afirmou que sem Ele nada podemos fazer. Diga comigo, sem Jesus eu não posso fazer nada. Lembra, estamos falando agora de fazer, o terceiro ponto. O que podemos fazer? Jesus disse, sem Ele nada podemos fazer. A palavra aqui não é o que você pensa em fazer, mas o que de fato você faz. E toda verdade é paralela. Se nós dizemos assim, se a verdade te liberta, então a mentira te aprisiona. Porque toda verdade é o quê? Paralela. Se eu estou dizendo biblicamente que sem Jesus nada eu posso fazer, então significa que com Jesus tudo eu posso fazer.
Se a Bíblia diz, sem mim vocês não podem fazer coisa alguma, com Jesus eu posso fazer qualquer coisa. Com Jesus eu posso fazer qualquer coisa. Você é essa pessoa. Alguém pode dizer amém? Ouçam, a Bíblia diz no Salmo 1 que as nossas raízes estão conectadas às correntes de água. Jesus declarou que a palavra dele deveria permanecer conectada à nossa vida. Conectada à nossa vida. Alguém pode dizer amém? Então o Salmo 1 diz, eu sou uma árvore cujas raízes estão conectadas às correntes de água. Jesus disse, vocês são árvores frutíferas e a minha palavra deve estar conectada à sua vida. Você deve permanecer com as minhas palavras. Alguém pode dizer aleluia? Então você já entendeu qual é a fonte? A fonte é a palavra. Alguém pode dizer amém? Ele diz, as minhas palavras devem permanecer em você. Diga comigo, a palavra deve permanecer em mim. Ok, então como no Salmo 1, a árvore não corre atrás das águas, mas são as águas que correm para a raiz da árvore, assim Jesus disse, se as minhas palavras permanecerem em você, você não precisa correr atrás das coisas, porque significa que o sucesso da árvore é o fruto, mas o sucesso de quem ora é ter o seu pedido atendido. Jesus disse, se a minha palavra permanecer na sua vida, você vai poder pedir qualquer coisa e será feito. Diga comigo, o sucesso da árvore é o fruto. E o sucesso na oração é ter o pedido atendido. Quantos aqui entendem que Jesus quer te dar sucesso na oração? Ok, qual é o sucesso na oração? Ter o meu pedido atendido. E ele diz, sabe qual é o segredo do seu pedido ser atendido? Se mantenha na fonte. Assim como a raiz do Salmo 1 está conectada à corrente de água, em João 15 ele diz, esteja conectado à minha palavra, que a minha palavra permaneça em você. Quantos aqui vão permanecer na palavra? Quantos aqui vão permanecer na palavra? Quantos aqui vão permanecer na palavra? Alguém pode dizer aleluia? Então a partir de hoje você se veja, se enxergue como uma árvore frutífera. Porque você é o galho que está enxertado na videira verdadeira. A vida de Jesus corre através de você. Vamos aplicar. Por que você é um justo? Porque Jesus é justo. Por que você é um santo? Porque Jesus é um santo. Aquilo que Jesus tem na vida dele, ele transmite para as nossas vidas. Por que a mulher foi curada do fluxo de sangue? Porque ao tocar em Jesus, Jesus não pôde transferir doença para ela. Ele transferiu vida. Doença havia naquela mulher para transferir até para Jesus. Mas Jesus não tem doença para transferir. Ele só tinha vida. Ele transferiu o que ele possuía. Você não é aquilo que você quer. Você não manifesta aquilo que você quer. Você manifesta aquilo que você é. E você é uma árvore frutífera. Você vai manifestar os frutos de Deus. Você vai manifestar o fruto de Jesus. Alguém pode dizer aleluia? Quando você recebe essa palavra, diga amém. Vamos ficar de pé para a glória de Deus. Receber essa palavra hoje, diga aleluia. Amém. Vamos então orar juntos e crer no que Deus vai fazer no meio da igreja. Querido Jesus, nós te damos graças, nós te louvamos. Obrigado por esta noite, pelo poder da tua palavra. Obrigado porque esta noite, agora mesmo, eu estou orando pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs, por cada ovelha nesta casa, por cada um dos teus filhos. E a minha oração é baseada na palavra, de que todos aqui estão convertidos em árvores frutíferas. Não são galhos secos, porque pelo contrário, a palavra diz que o ímpio é como um galho seco. O ímpio é como uma folha levada pelo vento. Eles não podem permanecer na congregação dos justos, mas, meu Deus, aqui está a imagem, a fotografia do justo. Quem somos, o que temos e o que podemos fazer. E nós somos essa árvore frutífera plantada pelo agricultor, que é o nosso Pai. O Senhor tem um plano e um propósito na nossa vida. O Senhor jamais se perde, o Senhor jamais fica
é pego desprevenido. O Senhor sabe como conduzir a nossa vida. O Senhor sabe qual é o projeto, o plano que o Senhor tem. Eu só preciso me alinhar, eu só preciso me enquadrar no seu plano. Jesus está me ensinando que Ele é uma videira, uma árvore frutífera. E se Jesus se vê assim, é assim que eu me vejo, porque Ele é o meu modelo. Eu me vejo como uma árvore frutífera, conectada a Jesus, a vida dele. Eu não tenho medo, meu Deus, das circunstâncias à minha volta. Eu não fico ansioso pelas coisas à minha volta, porque a minha vida não está baseada, meu Deus, em circunstâncias, mas no plano e no propósito. Não é o que eu tenho, não é aquilo que está à minha volta, mas quem eu tenho em minha vida. E eu tenho Jesus na minha vida. Ele é o Senhor, Ele é a fonte da minha vida, e a sua palavra hoje está nutrindo as minhas raízes. Eu tenho a água que nunca deixa de jorrar para a minha vida. Eu tenho o Espírito Santo que jorra a fonte para a vida eterna. Eu tenho um manancial de vida que nunca se esgota. Minhas folhas nunca murcham. Eu nunca deixo de dar o meu fruto. O Senhor limpa o ramo que é a minha vida, para que eu continue dando fruto. Meu Deus, eu darei frutos melhores e maiores do que em qualquer outra época da minha vida. Aqui está se iniciando um novo ciclo, uma nova fase para cada homem, para cada mulher que está recebendo essa palavra. Haverá uma nova estação aqui para teus filhos, uma estação nova de maiores frutos, de melhores frutos, de uma essência ainda melhor, porque o Senhor não está nos subtraindo. O Senhor está fazendo que cada um aqui cresça, tisselaque. O Senhor está fazendo que haja progresso, que haja avanço, que tenha sucesso. O sucesso da árvore é dar fruto, e o sucesso na oração é ter a resposta, a nossa oração ser atendida. E todos aqui, meu Deus, aprenderão a ter respostas às suas orações, vão orar e vão ver coisas sendo realizadas, porque se mantêm conectados a Jesus. E a palavra do Senhor é vida, a palavra do Senhor é verdadeira. Obrigado por essa noite, para a glória do teu nome, Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Amém. Vamos entregar nossas ofertas, vamos plantar uma semente no altar de Deus, toda a igreja. Ao cheiro das águas brotarão, como planta nova, florescerão, seus ramos se renovarão. Não cessarão os seus frutos. Vamos, gente, louvar a Deus, toda a igreja. Vamos louvar a Deus e plantar sementes hoje na casa do Senhor. Toda a igreja, plante sementes hoje no altar de Deus. A esperança para os feridos, como árvore plantado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz, e no chão abandonado o seu trono morreu. A esperança pra você, ao cheiro das águas brotará, como planta nova, florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. Ao cheiro das águas brotará, como planta nova, florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. Querido Senhor, obrigado pelas sementes que foram hoje plantadas no solo fértil do teu reino. Assim como no mundo da agricultura, quando plantamos sementes, a colheita é múltiplos das sementes que foram plantadas.
assim também será na nossa vida financeira. Todos aqui terão uma colheita muito maior do que estão plantando. Terão toda a sua casa abastecida, não sentirão falta de nada. Meu Deus, este é o propósito do Senhor, nos dá tselak, sucesso, sermos bem-sucedidos em tudo, inclusive em nossa vida financeira. Abençoa cada lar, cada casa, cada trabalho, cada investimento, cada empresa, cada negócio, cada empreendimento. Meu Deus, temos declarado, os melhores profissionais, a referência em suas áreas de atuação serão os teus filhos, serão os mais reconhecidos em seu trabalho e na área da sua atuação. A fama dos teus filhos virá muito antes da sua presença. Todos falarão bem do trabalho, meu Deus, do profissionalismo, da qualidade do trabalho dos seus filhos. Serão referência em tudo que fazem, para a glória de Jesus. Amém e amém. Alguém pode dizer aleluia? Vamos aplaudir Jesus. Amém. Alguém pode dizer glória a Deus? Amém. Irmãos, nunca despreze isso, viu? Quando a gente ora aqui, que vocês serão as referências, creia, tome posse. A Bíblia diz, porque vocês serão postos por cabeça e não por cauda. Estarão por cima e nunca por baixo, diz o Senhor. Amém? Cabeça na Bíblia em hebraico, rosh, significa líder, liderança. Vocês terão preeminência na área de atuação de vocês. Vocês serão reconhecidos como os melhores profissionais da área de vocês. Amém? E tudo será graça de Deus. Deus vai dar graça e vocês serão os melhores na área de atuação. Toda vez que alguém falar daquela área, vai falar do seu nome. Amém? Ok. Algumas coisas importantes. Primeiro delas, no dia 23 agora de maio, nós vamos ter um momento com os jovens da igreja. Amém? Então, você que tem filho, jovem, adolescente, já avisa seu filho, a sua filha, para marcar na agenda que sábado, dia 23, teremos um momento com a juventude da igreja. No dia 30, que é o sábado seguinte, nós teremos um momento com toda a família da igreja, onde nós vamos ter a resposta de um momento em que todo o ministério da intercessão está movendo os ares, está fazendo jejum e levantando clamores pela sua casa, pela sua família. E nesse dia 30 nós vamos reunir a família, nós vamos receber instrumentos de Deus para abençoar nossa casa. Nós vamos receber as armas espirituais para abençoarmos nossa família. Amém? Nesse dia 30. E no final do evento, nós vamos consagrar todas as famílias aqui. Todas as famílias serão consagradas no altar do Senhor no final do evento. Posso ouvir glória a Deus? Ok. Lembrando também vocês casais que nós teremos o nosso jantar para casais. E esse jantar vai acontecer no hangar, no hotel Windham. Nome bonito é viu, pastor? E nós vamos ter um jantar lá preparado por um chefe de cozinha. Então, burro mesmo, vai ser top assim, das galáxias também assim, topo. Mas o melhor do que até a parte do nosso jantar vai ser o que vai acontecer lá. Deus vai abençoar os casamentos. Então, Deus está abençoando os filhos, Deus está abençoando os casais e Deus vai abençoar as famílias inteiras, amém? Então, nós vamos ter essa bênção para os casais, namoradinhos, amém? Deixa seu menino, sua menina em casa, com vovó. Os namoradinhos vão para esse momento a dois, porque vai ser o momento onde nós vamos abençoar os casais para a glória de Deus. Posso ouvir um glória a Jesus? Marido, abençoe sua esposa. Não espere ela dizer, meu amor, você já foi lá e fez a inscrição? Não. Você já corre logo, marido, e escreve logo, diz, meu bem, já estamos inscritos para esse momento do jantar. Vai acontecer no dia 13 de junho, às 19 horas, lá no hotel Windham. Rapaz, vou ter que treinar meu inglês. Windham, poxa. Então nós vamos estar lá no hotel. E meu irmão, para o povo que gosta de sobremesa, o chefe está fazendo várias sobremesas. Mais de uma vai ter lá. O povo gosta do doce, não é muito minha praia. Mas, oi? Diz que o chefe está caprichando lá, viu, irmão? Nós tivemos lá, eu e a pastora, e o chefe está caprichando. Diz que vai ser o pessoal disse que vai ser um jantar assim, realmente diferenciado. E nós vamos ter um ambiente assim, todo projetado para a gente. Vai ser uma bênção. A igreja vai estar junta, para a glória de Deus. Sempre bom estar juntos, amém? E de namoradinho, melhor ainda. Ô Jesus, a noite é uma criança gospel.
Aleluia, glória a Deus. Meu bem, não marque nada, viu? Só vai dar nós lá. Dia 13, o jantar do Dia dos Namorados para a igreja. Amém? Amém, maridos e esposas. Amém? Glória a Deus. Então, ninguém vai ficar de fora. Já faz sua inscrição. E outra coisa, é uma bênção também. Se você fizer sua inscrição ainda agora, esse período, você, se você quiser, você pode dividir o jantar em 2 vezes no cartão. Você pode procurar Jackson no final, ali ou Rosângela, estão ali atrás, e fazer a sua inscrição e dividir em 2 vezes, se você quiser. Facilita bastante, amém? Já ajuda. Mas o melhor investimento que você pode fazer é no seu casamento. Amém? Amém? Levante suas mãos. Que o amor de Deus, o nosso querido Pai, e a graça de Jesus, seu lindo Filho, e a comunhão do Espírito Santo, esteja hoje com a sua vida, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Um beijo grande no seu coração, e que a graça esteja com você. Nos vemos domingo, às 9 da manhã. E domingo, meu irmão, Deus vai abrir uma campanha nessa igreja sobrenatural, no domingo. Ninguém da igreja falte, amém? Todo mundo domingo na igreja. Posso ouvir um aleluia? Domingo todo mundo na igreja, viu? Domingo é dia do Senhor.